Você já parou para pensar como realmente começou a história do Brasil? Não a versão ensinada nos livros, marcada por datas oficiais e nomes ilustres, mas o início silencioso, feito de abandono e esquecimento. Antes da posse, antes da colonização organizada, houve homens deixados nesta terra como parte de um experimento que jamais foi anunciado. Sem retorno, sem proteção, sem importância para a coroa. E foi exatamente ali que tudo começou. Quando a frota de Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral em abril de 1500, Portugal não buscava apenas riquezas. Precisava respostas. Precisava saber se aquela terra distante era habitável, se oferecia riscos ou oportunidades. Mas não enviaria nobres para testar o desconhecido. O Império escolheu aqueles que já haviam sido descartados, condenados pela justiça, homens marcados pelo degredo, enviados para longe como punição e silêncio. O plano era simples e cruel. Antes que as naus seguissem viagem rumo às Índias, alguns desses homens foram deixados na praia. Poucas ferramentas, nenhuma garantia e ordens vagas. Observar os nativos. Sobreviver se fosse possível. Não havia promessa de resgate. Não havia certeza de futuro. Apenas o presente imediato e uma terra que não conheciam. Imagine o momento exato. Os navios se afastando lentamente, as velas diminuindo no horizonte, enquanto dois homens permanecem imóveis na areia. O som do mar misturado ao silêncio da certeza, estavam sozinhos. Pela primeira vez, europeus não estavam apenas de passagem. Pela primeira vez, alguém ficava. Esses homens se tornaram, sem saber, os primeiros europeus a viver no Brasil de forma permanente. Não como conquistadores, mas como sobreviventes. Dependiam da floresta para comer, dos rios para beber e da relação com os povos indígenas para continuar vivos. Cada dia era um aprendizado forçado, cada gesto uma tentativa de adaptação. A história oficial quase não fala deles. Restam apenas fragmentos. Um nome aparece em uma carta, Afonso Ribeiro. Pouco se sabe sobre ele. Não há retratos, não há túmulos, não há glória. Apenas a certeza de que esteve ali, vivendo onde ninguém queria ficar. Enquanto em Lisboa, esses homens eram esquecidos. Aqui aprendiam a caçar, a pescar, a entender sinais, sons e costumes. Aprendiam uma nova forma de existir. O degredo, pensado como punição, transformava-se lentamente em permanência. Onde o Império via castigo, surgia uma inesperada adaptação. E assim, longe dos palácios e das decisões oficiais, começava a nascer algo que Portugal jamais planejou completamente. Um Brasil feito antes da colonização formal, antes das vilas, antes das igrejas. Um Brasil iniciado no silêncio, na solidão e na resistência de homens que já não tinham nada a perder. Com o passar do tempo, esses homens deixados para trás passaram a fazer parte da terra. Não havia outra escolha. Alguns relatos sugerem que aprenderam a língua dos nativos. Outros dizem que formaram vínculos profundos, talvez famílias. O que antes era exílio começou a se confundir com pertencimento. Eles não observavam mais o Brasil de fora. Viviam nele. O mais curioso é que, sem intenção, esses degredados se tornaram os primeiros mediadores entre dois mundos. Antes das armas, antes da dominação organizada, houve convivência, troca de alimentos, de gestos, de conhecimentos. Foram eles que aprenderam os caminhos da floresta, os ciclos da terra, os perigos invisíveis. O Império ignorava seus nomes, mas dependia silenciosamente do que representavam. Anos depois, quando novas expedições portuguesas retornaram à costa, encontraram sinais de que aqueles homens haviam sobrevivido. Alguns foram resgatados, outros nunca mais quiseram partir. Há relatos de um degredado que se recusou a voltar, afirmando que já não pertencia mais àquele mundo distante chamado Portugal. Talvez ali tivesse encontrado algo que nunca teve: liberdade. O degredo foi o primeiro laboratório da colonização. Um experimento humano feito sem discursos, sem cerimônias, sem aplausos. A coroa testou a terra usando vidas consideradas descartáveis. E o resultado mostrou que era possível viver ali. Havia gente, havia recursos, havia futuro.
Foi esse sucesso silencioso que abriu caminho para a ocupação definitiva, muito mais planejada e muito mais violenta. O Brasil não começou com reis nem com heróis. Começou com homens esquecidos, lançados ao desconhecido como punição. Homens que olharam o Brasil não como posse, mas como abrigo. Enquanto o império pensava em lucro, eles pensavam em sobreviver. E nesse processo, acabaram moldando os primeiros contornos de um povo. Talvez o sangue desses degredados ainda exista, misturado, anônimo, correndo nas veias de quem nunca ouviu falar deles. Talvez seus nomes tenham se perdido para sempre, mas sua presença permanece no início de tudo. Eles foram o erro que deu certo, a prova viva de que até o castigo pode gerar uma nova história. O Brasil nasceu antes da glória oficial. Nasceu do abandono, da adaptação e da resistência. Nasceu de homens deixados na praia, observando o mar, sem saber que estavam inaugurando um país inteiro. O primeiro capítulo desta terra não foi escrito com tinta, mas com exílio, silêncio e esperança. Se essa história mudou a forma como você enxerga o início do Brasil, curta este vídeo. Compartilhe com quem também se interessa pela nossa história. Inscreva-se e deixe seus comentários de qual cidade você está assistindo.